Boa tarde, galerinha. Vamos lá para a nossa aula gravada dessa semana, a aula gravada 1. Nós vamos retomar as expressões numéricas, tá bom? Com as 6 operações, com números inteiros e números racionais. Lembrando que tem parênteses, os colchetes e as chaves. Então, vamos lembrar. Quanto à ordem dos sinais gráficos, nós vamos fazer primeiro, sempre começando pelo parênteses, depois pelo colchete, depois pelas chaves. A gente não vai mudar essa ordem nunca, então já coloca aí no post-it, cola na parede, para você não esquecer disso. Quando a gente está trabalhando somente com adição e subtração de inteiros, vamos relembrar algumas regrinhas aqui. Então, nós primeiro, se eles tiverem sinais iguais, nós vamos somar. Se tiverem sinais diferentes, nós vamos subtrair. Então, isso vale para adição e subtração. Sinais diferentes, subtrai. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai e você vai dar o sinal daquele que tem mais unidades. Nesse caso aqui, nós temos mais unidades negativas do que positivas. Nesse caso aqui, os sinais são diferentes, mas eu tenho mais unidades positivas, então o resultado ficou positivo. E aqui o resultado ficou negativo. Quando tem o mesmo sinal, você soma e conserva o sinal. 8 mais 4, 12. 3 mais 5, 8 e conserva o sinal de menos. Ok? Quando a gente for adicionar e subtrair os racionais, as frações e os números decimais, a regrinha. Se tem os denominadores iguais, eu vou somar ou subtrair somente os numeradores e vou conservar o denominador. 8 mais 12, 20. Conservo o denominador. 20 dividido para 2, porque dá para simplificar, ficou 10. E se você achar melhor, não tem problema, 10 sobre 1. Agora, quando tem os denominadores diferentes, nós não podemos esquecer de jeito nenhum de tirar o MMC. Então, o MMC de 9 e 3 é 9. E lembra de fazer a borboletinha. 9 dividido para 9 é 1, vezes menos 5 é menos 5. 9 dividido para 3 é 3, vezes menos 2, menos 6. Sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Menos 11 nonos. Quando a gente vai adicionar ou subtrair números decimais, a vírgula embaixo de vírgula, sempre, tá bom? E aí lembra, tem sinais iguais? Eu vou somar. Tem sinais diferentes? Eu vou subtrair. Vírgula embaixo de vírgula, ok? 5 mais 9, 14. Subiu 1. 1 mais 2, 3 mais 4, 7. 2 mais 1, 3 e desce 1. E a vírgula desce no mesmo lugar. Aqui, pedi emprestado para o 6. Ficou 14. 14 menos 9 dá 5. O 6 vai pedir emprestado aqui para o 9, que vai ficar 8. Então, aqui vai ficar 15. 15 menos 7, 8. 8 menos 2, 6. 5 menos 3, 2. Positivo? Sim, porque eu tenho mais unidades positivas do que negativas. Multiplicação, lembrar da regrinha dos sinais. Sinais iguais fica positivo. Sinais diferentes, o resultado sempre fica negativo, ok? Então, na divisão e na multiplicação. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Nas frações e nos decimais, a regra do sinal é a mesma. Você só tem que lembrar de como, na multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Na divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cuidado, hein? Se era negativo, continua negativo, não é o oposto, é o inverso, tá bom? Quando virou multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador, e a regra se aplica a mesma, tá bom?
menos com menos é mais com menos é menos. Ou seja, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Número decimal, a vírgula do resultado, você vai somar a quantidade de casas decimais que tem lá, né, nos fatores. Então, aqui tem 2 mais 1, então eu tenho 3 casas decimais. Para dividir, nós vamos igualar as casas decimais. Aqui tem 1, aqui tem 2, igualo as casas e esqueço a vírgula. Ó. Então, vai ser 250 dividido para 5, ok? Potência e a raiz de números inteiros. Então, a potenciação, você vai repetir a base quantas vezes o expoente mandar. Então, eu tenho mais 8 elevado ao cubo, mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8. 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512. Se a base é positiva e o expoente é ímpar, o resultado fica positivo. A base sendo positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, quando a base for negativa, se o expoente for par, o resultado fica positivo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado fica negativo, ok? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Se tiver o menos na frente, eu quero o oposto da raiz quadrada de 36. Então, a raiz de 36 é 6, o oposto de 6 é menos 6. Raiz de 256 é 16, e o oposto da raiz de 225 é menos 15. Lembrando que quando você tem a potência de número racional, né, aquilo que a tia Dani já falou, quando o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo, ok? E quando o expoente é ímpar, tem o mesmo sinal da base. Se a base for negativa, o resultado fica negativo. Se a base for positiva, o resultado fica positivo. Vamos lembrar agora de quando o expoente for negativo, tá bom? O que significa o expoente ser negativo? É o inverso da base. Então, o inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3, e aí você eleva ao quadrado. Tia Dani, eu posso elevar primeiro e inverter depois? Pode, sem problema nenhum. Você pode elevar o 3 ao quadrado, que é 9, e o inverso de 9 é 1/9. Dá no mesmo, tá bom? 2 terços elevado a menos 3, inverteu a base. Ó. O 2 veio para baixo, o 3 foi para cima, e você vai elevar ao cubo. 3 ao cubo é 27, 2 ao cubo é 8, ou 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Então, vamos para o primeiro exemplo. Começando sempre pelo parênteses. 7 menos 5 é 2. 2 menos 3, menos 1. Ok? Agora, eu vou fazer a multiplicação primeiro dentro do colchete. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, eu vou fazer o colchete. Menos 3, menos 11, menos 14. Lembra o que significa o menos na frente do colchete, do parênteses ou das chaves? O oposto. Muito bem. O oposto de menos 14 é mais 14. Olha os sinais diferentes. Sinais diferentes eu vou subtrair. E por que ficou positivo? Porque o 14 tem mais unidades do que o 5. Ok? Então, resultado, mais 9. Exemplo 2. Eu tenho aqui, ó, tenho potência, tenho raiz, tenho multiplicação, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Potências, as raízes, independente de onde elas estejam, tá bom? E eu já posso fazer também o que está dentro desse parênteses aqui, ó. Então, vamos lá. Repete todo mundo até chegar, menos 3 elevado ao quadrado, base negativa, o expoente é par, fica positivo. Repete o menos, sinais iguais eu vou somar e manter o sinal. Repete todo mundo, raiz quadrada de 4 é 2, mais a raiz quadrada de 81, que é 9. Dentro do colchete, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Então, vou repetir tudo até chegar lá.
menos 3 vezes 2, menos 6, ok? Dentro do colchete ainda, eu fiz primeiro a adição. Tia Dani, já podia fazer todo mundo? Podia fazer todo mundo, não sem problema. 9 mais 6, 15. 15 depois menos 6, dá 9. Dentro das chaves agora, ó, o que eu fiz? Somei-os com sinais iguais. Mais 9 com mais 9, mais 18. Sinais diferentes, subtrair e o resultado ficou positivo, porque tem mais unidades positivas do que negativas. Vamos lá para o nosso último exemplo. Então, aqui agora eu tenho um parênteses e a potência está lá do lado de fora. Então, o que eu vou fazer primeiro? O que está dentro do parênteses, vou fazer a raiz quadrada, o que está dentro desse parênteses, a potência e o que está dentro desse parênteses. Posso fazer tudo ao mesmo tempo? Sem problema nenhum. Vamos lá. Mais 5, menos 5 mais 2, menos 3. Repete todo mundo. Raiz quadrada de 4, 2. Menos 4 com menos 2, menos 6. Menos 1 ao cubo, menos 1, porque o expoente é ímpar. Menos 5 mais 9, mais 4. Agora eu vou terminar essa potência e vou fazer essa multiplicação e essa, ó. Vou fazer as duas ao mesmo tempo, ok? Então, menos 3 ao quadrado mais 9. 2 vezes o menos 6, menos 12. Menos 1 vezes mais 4 ia ficar menos 4. Mas eu tenho aqui na frente, ó, o sinal de menos. O menos na frente do parênteses é o oposto. O oposto de menos 4, mais 4. Dentro do colchete, eu vou fazer primeiro a multiplicação, que dá 4. 4 menos 12, menos 8. Ó, o oposto de novo. O oposto de menos 8, mais 8. Menos 1 mais 8, 7. Ok? Assiste quantas vezes for preciso isso aqui, tá bom? Presta atenção, refaça o exemplo 1, todos os exemplos que a gente teve aqui nessa aula gravada, copia a expressão do seu caderno, resolve, depois assiste a aula de novo, ok? E eu vou lançar o desafio, tudo bem? Eu quero saber o que estava sendo explicado nessa aula gravada no 10º slide. Escreve lá no comentário da aula gravada para a Tia Dani. Beijos, até a próxima!